Fala, líder, Jackson na área, e seja bem-vindo ao Liderança em Ação. O tema de hoje é como filtrar a pressão e manter o time em constante crescimento. E se você é líder e ainda não sofreu pressão, fique tranquilo, a sua hora vai chegar em algum momento na sua carreira que você vai sofrer pressão, seja por prazos apertados, seja por uma competição acirrada, ou seja por desafios inalcançáveis. E é papel do líder, assim como fazer gestão e entregar resultados, filtrar essa pressão. E nesse vídeo eu vou ensinar algumas ferramentas, algumas dicas, algumas estratégias para que você consiga fazer pressão, mas de maneira adequada. Então, sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. A primeira coisa que você deve entender é que a pressão sobre o líder é diferente da pressão sobre o time. Você é o gestor, você deveria ter mais maturidade e você tem a responsabilidade. Você tem que assumir a bronca. Então a pressão sobre você é muito mais direta. Diretores, gerentes, CEOs não têm a paciência de dar aquela volta inteira para poder passar um recado, para poder fazer pressão. E é o seu papel entender que não é porque você sofre essa pressão, você deve passar essa pressão 100% para o seu time. Por exemplo, eu já escutei diversas vezes em reuniões de resultados, se a gente não atingir essa meta, cabeças irão rolar. Se a gente não atingir esse resultado, vai ter gente que não vai estar aqui para explicar o resultado. Se você não entregar esse desafio, não precisa nem vir no dia 1º, pode pegar sua carteira de trabalho e levar no RH. E essas atrocidades que a gente escuta, a gente não pode passar da mesma maneira para o time. E se você fala isso para o seu time entra em desespero. E aí começa a inventar um monte de caraminholas que não vai fazer bem, não vai ajudar nos resultados, vai paralisar em vez de ser uma força para mover o time para frente. E filtrar a pressão é uma linha tênue, porque você não pode deixar o time muito confortável para virar um oba-oba, mas você não pode fazer gestão só na pressão para não paralisar o time. Então é importante o time estar incomodado. Um pouco de pressão é importante, faz a gente se mover. A gente se desenvolve nos momentos de dificuldade e nos momentos de pressão. Mas fazer somente pressão, sem dar suporte, aí você não está ajudando, você está mais prejudicando. Então, essa linha tênue, eu vou ajudar você agora com algumas dicas. Vamos lá? O primeiro ponto é a comunicação. Mas Jackson, você só fala de comunicação. Comunicação é a maior dificuldade da liderança e é o maior problema das empresas. Então, comunicação sim é importante para você reduzir pressão. Comunicação é importante a pessoa saber qual que é o desafio dela, qual que é a meta, quanto ela precisa fazer por dia, qual que é a métrica, ou seja, como que é calculado essa meta para ela saber exatamente qual que é a regra do jogo. A comunicação tem que ser feita num tom respeitoso. Não adianta você ir lá acabar de tomar uma mijada do seu chefe e aí exatamente você chama a pessoa, você vai descontar tudo nela. Você não vai estar com um tom de voz adequado. Outra coisa, quando você comunica quais são os impactos, não ameaças. Não dá para você falar que a pessoa vai ser mandada embora, que assim não dá para continuar. Então não é ameaças. Comunicação é um impacto e como fazer. Beleza? O segundo ponto é colocar prazos realistas. Tem líder que gosta de colocar pressão no sistema. Ele vai olhar o relatório na segunda-feira, mas ele coloca o prazo para a pessoa entregar para ele na sexta-feira. E aí aquele funcionário fica trabalhando até sexta-feira, meia-noite, para poder entregar o relatório, sendo que você só vai olhar na segunda-feira. Poxa, por que você não coloca o prazo de segunda-feira? Para que colocar essa pressão no sistema? Para que fazer a pessoa ficar trabalhando até mais tarde se não tinha essa necessidade? Então coloque prazos realistas. Se eu vou olhar na terça, fala, cara, eu vou olhar na terça-feira esse relatório, precisa estar às 8 horas na minha mesa, beleza? Outro ponto importante é perguntar, quando que você consegue me entregar? Qual que é um prazo realista? Se o prazo não estiver adequado, aí você traz a necessidade, mas deixa a pessoa definir o prazo para ela colocar em quanto tempo você precisa fazer. Isso ajuda bastante porque a própria pessoa define o prazo. Geralmente o prazo que a pessoa se autocoloca é mais rápido, é mais urgente do que o prazo que você precisa. E aí você vai falar, cara, não precisa nesse prazo, não precisa ser tão rápido, eu prefiro que você faça e cheque essa informação depois e aí me entregue até aí o prazo que você precisa. Não coloque pressão adicional no sistema. Juntos podemos transformar a liderança. Se você está gostando do conteúdo, deixa seu like e ajude a espalhar essa mensagem. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários que eu vou responder um a um. E a força máxima que você pode me dar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os gestores que você conhece. E a terceira dica está muito ligada à frase: o que você faz grita tão alto que ninguém escuta o que você fala. Não adianta você ficar falando do indicador se você não é propositivo, se você não propõe coisas novas, plano de ação. Cara, vai lá e dá suporte para o seu time. Fulano, olha só, sua meta é 10, você fez 8, ó. Se você fizer isso aqui, talvez você consiga chegar lá. Coloque em ação.
E aí você está demonstrando para a pessoa que aquele indicador é importante. Quando você faz isso todo dia, o time entende a temperatura daquele indicador. Então, viva, seja exemplo que você quer ver na sua equipe. Cara, ajude a cuidar desse indicador, dê suporte para que a pessoa consiga atingir. E aí a pessoa vai entender que aquele indicador é importante e vai dar prioridade. A quarta dica para você fazer uma pressão, mas sem espanar o time, é você reconhecer o esforço. Jackson, mas como assim? A gente tem que reconhecer somente o resultado. Cara, às vezes o resultado não é atingível, mas não significa porque ele não é atingível, está inalcançável, que a gente não vai tentar chegar o mais próximo possível. E quando você reconhece somente o desafio, a pessoa fazendo ou não fazendo esforço, ela atingir o resultado, ela vai ser reconhecida. Agora, quando você começa a reconhecer o esforço, que a pessoa fez um plano de ação conciso, consistente, colocou em prática, cara, o resultado vai vir. Talvez esse mês não veio, mas a longo prazo, essa pessoa vai começar a atingir o resultado porque ela está colocando esforço nisso. É a mesma coisa na escola. Poxa, teu filho vai lá ou sua filha tira nota 9. Ela não fez nada e você está reconhecendo. Cara, você está falando, cara, você não precisa estudar. Somente você precisa tirar 9. Aí essa pessoa vai colar. E aí quando você começa a reconhecer o esforço dela estudar 1 hora, ou ele estudar 1 hora todo dia, cara, a nota vai ser consequência. Ela vai atingir, ele vai atingir a nota, por quê? Porque ele está fazendo por onde? Se ele tirou 8, se ele tirou 9, ele não vai ficar frustrado. Mas ele vai ficar feliz do reconhecimento do estudo que ele teve. E é a mesma coisa no ambiente de trabalho. E se você está pronto para levar sua gestão para um próximo nível e deseja direcionamento e acompanhamento personalizado conforme as necessidades do seu dia a dia, eu convido você a conhecer a mentoria Jornada do Líder. Disponível agora no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Eu quero pegar você pela mão e ajudar você a se destacar. E a última dica, tem uma gestão de suporte. Pegue as pessoas que estão atingindo resultados e o que essas pessoas estão fazendo. Quais são as melhores práticas? Esse é o momento de você unir o time. Não de você ficar batendo individualmente em cada um, fazendo pressão no time. Quando você faz a pressão sobre o time como um todo, eles vão sair da reunião falando mal de você. Quando você faz a pressão sobre cada um se sente ameaçado, liga seu sistema de defesa e trava, ou foge, ou briga. Então não vale a pena. Nesse momento é o momento de você dar suporte, ofereça suporte, o que eu posso te ajudar? E aí você vai fazer um combinado do plano de ação. Cara, esse aqui é o plano de ação. Quando que você consegue colocar em prática? A pessoa vai falar, consigo colocar X dia. E aí você vai cobrar aquele combinado. E aí você deixa de cobrar a meta e cobra o plano de ação. E depois você reconhece o esforço. E você utilizando essas estratégias, essas dicas, esses conceitos, você vai fazer pressão no time, o time vai se incomodar, mas não vai travar. Porque não adianta. Poxa, você fez muita pressão, a pessoa vai travar ou você vai criar um ambiente tóxico de trabalho. E você criando esse ambiente tóxico de trabalho, não vai render frutos, não é sustentável. Talvez a pessoa aguente pressão 1, 2, 3 meses, mas no quarto ela já pede para sair. Ela não vai aguentar ficar só tomando porrada o dia inteiro. Então, não é só pressão, é sim gestão. Quem não sabe fazer gestão só faz pressão. Então, faça pressão, faça o time se sentir incomodado. Parafuso, para funcionar, precisa de pressão, mas não é só pressão que resolve a gestão de pessoas. E se esse conteúdo ajudou no seu desenvolvimento, o nosso canal tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 18 horas e 1 minuto. Vídeos longos, vídeos curtos, com o objetivo de ajudar você a melhorar sua liderança, você trazer mais resultados. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um forte abraço e te vejo em breve.